Oi, para você que não me conhece, meu nome é Silvana. Eu criei esse canal Desvendando-se para a gente poder falar sobre autoconhecimento. Nos últimos vídeos do canal, eu relatei a minha experiência na igreja, né, minha experiência com religião, e eu pretendo agora começar a abordar como foi esse processo de despertar da consciência que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu gravei um áudio para uma amiga minha, porque eu senti que eu ia passar por um processo de despertar. E o mais interessante é que eu nem sabia exatamente o que era despertar da consciência. Eu vi um vídeo de uma moça e eu senti que eu senti. O avião tá passando. Vamos esperar? Vamos apreciar esse avião passando. Precisei abrir a janela porque tá muito quente. Acho que podemos. Eu me perdi. Eu senti que eu ia passar por um processo de despertar e eu gravei um áudio para uma amiga minha dizendo: olha, eu tô gravando esse áudio que é para deixar registrado. Eu tô sentindo que eu vou passar por um processo de despertar. E foi exatamente o que aconteceu. Até hoje, quando eu lembro disso, eu até já comentei com ela, falei, lembra que eu gravei aquele áudio para você dizendo que eu sabia que eu ia passar por um processo de despertar? Enfim, muito interessante, né? Eu senti que eu ia passar, senti, eu nem sabia exatamente do que se tratava, e eu senti que eu ia passar por isso. E aí gravei esse áudio para ela, para ficar registrado, e ficou registrado. Tentando colocar de uma forma simples o que seria o despertar da consciência, de uma forma bem simples, com as minhas palavras, é quando você começa a questionar a realidade aonde você está vivendo, o que você está vivendo, né? Aonde você começa a de repente perceber que existem mais coisas do que você está vendo, do que você pode ver, do que você pode sentir. Então, assim, você começa a questionar. Eu me lembro que teve uma época que eu comecei a questionar os ditados, né? Existem vários ditados que a gente segue cegamente, leva aquilo para a vida, pauta a sua vida naquilo, e aí um belo dia, quando você decide, por exemplo, né, pensar sobre aquilo, você vê que não foi bem aquilo. Vou dar um exemplo. Deus ajuda quem cedo madruga, certo? Eu sei que para algumas pessoas falar de Deus pode ser um pouco delicado. Hoje, depois da experiência que eu tive com a igreja, a religião, hoje eu vejo Deus como uma força criadora, certo? Não como um homem que está ali para me punir, nada disso, uma força criadora. Então tá. Então vamos dizer que essa força criadora é Deus, né? Ajuda, ou Deus da forma que você achar, da forma que você vê Deus. Deus ajuda quem cedo madruga. Aí você vai, lembra de pessoas que. Outro avião. Lembra de pessoas que você conhece que acordam muito cedo todos os dias e são pessoas que têm uma vida muito dura, uma vida muito sacrificada. São pessoas comprometidas com o trabalho, são pessoas que sim, acordam muito cedo, mas a vida parece que não muda. Então, será que esse ditado realmente é verdadeiro? Essa é uma outra coisa que eu não gosto muito no quesito da religiosidade, né, da religião de um modo geral, é acreditar que a gente consegue as coisas por merecimento. Eu espero que mais para frente eu consiga abordar esses assuntos. São muitos assuntos. Quando você começa, né, essa busca, quando você começa a passar por esse despertar da consciência, você começa a ir atrás de respostas. E, gente, é um mundaréu de informação e pode até te confundir. Aliás, provavelmente você vai passar por algum processo de confusão em algum momento. Mas voltando para o ditado rapidamente. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. Olha para sua vida, vê quantas pessoas acordam muito cedo e a vida tá aquela mesma vida de sempre, sempre com muita, muita luta, né? Muita dificuldade. E às vezes uma pessoa que não trabalha tanto, que não acorda tão cedo, né? Que não madruga, tá em lugares, né? Em lugares bem mais privilegiados. Então, não acredito que esse ditado seja uma realidade. São vários ditados e coisas que a gente sai repetindo e não questiona, certo?
Então, assim, o despertar da consciência, para mim, foi muito isso. Foi começar a ver coisas, além dessa coisa que eu senti, né, que veio de dentro. Não foi uma coisa que eu comecei a pesquisar e não, foi uma coisa que meio que veio de dentro. Eu tinha essa referência de um vídeo que eu tinha assistido, não sabia exatamente o que era, mas eu acho que isso bom, isso é de cada um, né, do tempo de cada um. Então eu acho que questionar os ditados, né, que você segue, por exemplo, é uma boa forma de você questionar o paradigma, ver se você está indo para o caminho certo. Outra coisa que começou a me deixar inquieta era pensar se a vida era isso mesmo. Se a vida era a gente chegar aqui, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, e só isso mesmo. E aí você trabalha, trabalha, paga suas contas, no mês seguinte você continua trabalhando, trabalhando, paga suas contas, e de novo, e de novo, e de novo, e aí chega uma hora que você, quando você tá velho, você se aposenta, e aí sim você vai curtir a sua vida. Aí sim você vai descansar. Quando você já não tem mais saúde, quando você está tomando um monte de remédio, que a gente sabe que infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Então, assim, são esses questionamentos, certo? Gente, eu acabei de ter um déjà vu. Eu acabei de ter um déjà vu. Acho importante dizer isso. Esse momento aqui já aconteceu. Por que que eu acho importante dizer isso? Meu Deus, isso não poderia ter sido mais providencial. Porque esse assunto, déjà vu, é um assunto que nesse meio aí de estudar espiritualidade e coisas que estão além da Matrix, né, coisas que não nos é ensinado, eles falam que, bom, eu já disse em outros vídeos, vou repetir, hoje em dia para mim não existem verdades absolutas, eu gosto de ler tudo, saber tudo, e ao mesmo tempo não ter nenhuma verdade absoluta, né, porque eu já tive verdades absolutas que depois se esfarelaram, então, tudo que eu tô falando aqui, cada um tem um jeito de pensar, cada um, né, tem uma forma de ver a vida. Esse é o meu, mas quero deixar bem claro que eu não tenho verdades absolutas, tá? Porque eu já vi pessoas, eu já vi approaches mais científicos a respeito do déjà vu e já vi gente dizendo que é uma. Você já teve ali antes. Aquele momento de fato já aconteceu, é por isso que você se lembra dele. Quase como se fosse uma falha na Matrix, alguma coisa assim. Nossa, isso não poderia ter sido mais providencial. Mas enfim, voltando ao despertar da consciência. Então você começa a questionar a vida como um todo. E aí você começa a buscar. Quem procura, acha. E aí quando você começa a encontrar mais coisas, uma coisa puxa a outra, e é assim, ó, é um buraco sem fundo. É uma aventura, eu diria que é uma aventura sem volta, porque quanto mais você conhece, mais a sua mente se expande e fica cada vez mais difícil você voltar para aquele pensamento que você tinha num primeiro momento, certo? Outra coisa que eu acho muito importante, quem está passando por um processo de despertar, eu não sei se chega a ser algo inevitável, enfim, eu acho que depende do processo de cada um, né? Mas assim, uma coisa que eu devo dizer sobre o despertar, essa parte eu acredito que seja mais ou menos parecida para todo mundo, que é o seguinte, é bem dolorido, é bem dolorido, é bem dolorido e pode ser extremamente desconfortável, né? Então por que que a gente quer passar por um processo disso? Por que que a gente continua com esse processo? Vou falar por mim, né? Para mim, ao passo que ele era extremamente desconfortável, extremamente dolorido, era extremamente mágico para mim estar conhecendo essa nova realidade, estar entrando em contato com essa nova realidade e ver que a vida não se resumia naquilo tudo que me foi ensinado, sabe? Aquele paradigma, aquela coisa de você vai estudar, depois você vai ter uma profissão, depois você vai conhecer alguém, você vai se casar, você vai ter filhos, aí você vai viver a vida, né? Naquele circuito, paga conta, ganha dinheiro, paga conta, ganha dinheiro, faz uma viagem aqui ou acolá, possui bens materiais aqui ou acolá, mas nada que poderá trazer o preenchimento que eu, Silvana, vejo no despertar da consciência. Eu acho que não tem preço você descobrir que existem muito mais coisas aqui do que a gente pode sequer imaginar.
Então, apesar, se você está passando por um processo de despertar e está difícil, está dolorido, está incômodo, continua, continua. Algo dentro de você diz para você que esse é o caminho, certo? E outra coisa, a gente sempre tem esse tipo de confirmação, certo? Olha, alguns anos atrás, alguém me disse assim: Silvana, todas as respostas que você precisa estão dentro de você. E, obviamente, né, isso tem muitos anos, não fez o menor sentido. Sabe o que é o menor sentido? O menor sentido. E hoje, para mim, faz todo o sentido desse universo. Não poderia fazer mais sentido. Eu acredito que Deus está em todos os lugares. Deus está em tudo. Deus é tudo que há. É difícil explicar Deus e cada um tem a sua forma de explicar. Para mim, Deus está em tudo. Deus é tudo, sabe? Eu sei que parece meio louco, mas é assim que é assim que eu sinto. Então, Deus habita o seu ser também. A Bíblia diz: vós sois deuses. Então, assim, sabe aquela vozinha que você escuta? Eu gosto de chamar essa vozinha de centelha divina. Nesse meu processo de busca, eu vi alguém se referindo a essa versão divina sua, que é você, que está dentro de você. Por isso que eu disse que é difícil explicar Deus, né? Deus está em toda parte. Aonde quer que você vá, Deus vai estar lá. Por quê? Porque vós sois deuses. Aonde você for, o Deus que habita em você vai com você. Então, enfim. E quando a gente estabelece uma comunicação com essa sua voz interior, higher self, centelha divina, Deus que te habita, o nome que você quiser dar, é muito interessante porque você ouve respostas. Não com o ouvido, tá? É mais com a mente. E é muito interessante esse processo, porque quanto mais você tem contato com essa voz, que no fundo é o seu higher self, a sua centelha divina, quanto mais você tem contato com essa voz, mais você tem a certeza de que você está no caminho certo. E, gente, você pode pedir orientação para essa voz. Eu já ouvi essa voz, assim, dessa forma que eu vou descrever agora, que é quase como se a pessoa estivesse aqui, ó, falando aqui, dessa forma mais, assim, explícita, não sei, foram poucas vezes. Eu diria que, eu acho que umas 3, 4 vezes, é essa que eu tô falando, que parece que a pessoa tá aqui, ó, no seu cangote falando com você. Enfim, é uma coisa realmente extraordinária. Então, voltando ao processo de autoconhecimento, né, o processo de despertar. Então, você começa a despertar, você começa a ver que não é possível que seja só isso aqui, e aí você começa a buscar e você começa a realmente encontrar outras muitas possibilidades. O leque é realmente muito grande, é realmente muito vasto, no ponto que você pode até ficar confuso. Mas está tudo bem. Quanto mais você conversa com esse seu eu superior, né, com essa sua centelha divina, parece que você tem mais certeza de estar no caminho certo. Você faz perguntas, as respostas chegam, você faz pergunta, coisas acontecem e aquilo é a sua resposta. Tem uma coisa que eu gosto muito, que são as sincronicidades. Eu vou fazer um vídeo aqui um dia falando especificamente sobre as sincronicidades, que são os sinais, né, que o universo, Deus, centelha divina, o nome que você quiser dar. Mas quando se trata de sincronicidades, eu falo mais o universo, né? São aqueles sinais que o universo diz que você está no caminho certo. Vou dar um exemplo. Eu estava enrolando muito para gravar esse vídeo, porque o canal está no começo, não é fácil ainda para mim falar com a câmera e coisa e tal. Então, eu vinha tendo umas resistências. E eu ia pensando naquilo, e aí eu olhava para o relógio, e o relógio estava assim, ó, 11h11. Cara, isso acontece comigo demais. E aí, para mim, já com as experiências todas, né, que eu já tive no passado, para mim, eu aprendi em algum lugar que essas sincronicidades é o universo falando com você. Então, no que eu estava pensando, né, ai, não quero gravar, o que eu vou falar? Eu tinha um script, mas estava daquele jeito, não sei se vai ficar muito bom. E aí eu vi as horas parecidas. E para mim, pela minha trajetória, tudo que eu já vivi, em termos de autoconhecimento e sincronicidade, eu pensava, é um sinal, vai lá, entendeu? Então, assim, basicamente, para a gente fechar esse vídeo, autoconhecimento faz parte disso tudo,
e a gente também vai falar sobre autoconhecimento. Aliás, né, o canal é para falar sobre autoconhecimento, mas é que são tantos assuntos, eles estão tão interligados um com o outro que fica difícil, sabe, separar um do outro. Porque quando eu me conheço, eu consigo passar por esse processo de uma forma mais facilitada, sabe? De uma forma mais fluida. Então, basicamente, gente, o processo de despertar da consciência é isso, é quando você começa a se questionar a respeito das coisas que você vivencia aqui na Matrix e você começa a buscar, beber de outras fontes, descobrir outras coisas, descobrir outras verdades. É basicamente isso. E é um processo que, obviamente, acontece de forma diferente com cada um. Eu espero poder continuar abordando esse assunto, né, em outros vídeos. O que eu posso adiantar para vocês é que é um processo que, apesar de ser muito solitário e muito dolorido, sim, porque é um processo bem solitário, é um processo que vale super a pena, é um processo que vai te ensinar muito sobre o mundo que a gente vive, o universo onde a gente vive, sobre você, e também vai te mostrar, principalmente, que todos nós fazemos parte de uma coisa só, tá tudo conectado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você conhece alguém que esteja passando por um processo semelhante, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e continua com a gente aqui no canal para a gente poder estar falando sobre esse processo de despertar e outros milhares de processos, porque é uma busca que nunca acaba. Quanto mais você procura, mais você acha. Então é isso. Muito obrigada para você que ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar o vídeo. Vamos espalhar isso para o maior número de pessoas, porque nesse exato momento podem ter pessoas que estão passando por esse processo, não tem ninguém para conversar, não sabem o que está acontecendo. Então, quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Fiquem bem.